Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, no vídeo de hoje nós vamos tratar um pouco de finanças, sim, tá? Mas vamos tratar de uma forma bem científica. Vamos falar de mercado financeiro, da natureza dos juros, né? E por que é importante ter esse tipo de material técnico? Ainda mais, né? Se você gosta de ter o seu rico dinheirinho no mercado financeiro, ou se você é um empresário da economia real e você precisa do rico dinheirinho dos outros em forma de empréstimo. Então, é importante nós tratarmos de alguma nomenclatura econômica, porque eu vejo muita gente falando que teve lucro com, seja ações, né, seja com CDB, seja lucro com até opções, né, lucro no mercado financeiro. Eu vou dizer uma coisa, a rigor, é quase impossível que você tenha tido lucro no mercado financeiro, a não ser que você seja um banco, uma corretora ou uma financeira. Léo, você está falando que o mercado financeiro não deixa as pessoas com mais dinheiro? Não, 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 não. Esse vídeo não é um vídeo de investimentos. Eu sou o Léo. O Rascunhos Econômicos é um canal que trata de economia como ciência. Como eu já disse 1 milhão de vezes e eu direi uma vez mais, finanças fazem parte da economia. Principalmente no Brasil, que uma faculdade de ciências financeiras é muito difícil, acho que não existe, mas se convenciona de que finanças é um dos trabalhos do profissional de economia. Certo? Muito bem. É lógico que o camarada pode ser um grande financista sem ter cursado economia, sem ter feito até mestrado em Science of Economics, né? Mestrado em economia. Mas finanças é um ramo da economia. Tá? Muito bem. Então, por que eu digo que é muito difícil que você tenha tido lucro no mercado financeiro? Porque a rigor, lucro é o rendimento da firma, né? A empresa, né, o empreendimento, depois porque quando você pega a diferença da receita menos os custos, você tem um negócio chamado lucro. Isso é microeconomia. E eu digo mais uma vez, esse vídeo não é um vídeo, eu não consigo falar e escrever às vezes, né? Esse vídeo não é um vídeo sobre finanças, no sentido de que eu não sou um guru financeiro, eu não sou um analista financeiro, eu não sou dono de corretora, eu não sou dono de banco, eu não tenho best-seller de finanças para lhe vender, eu não sou um guru que apareceu ontem, eu apareci ontem também, mas eu não sou um guru que apareceu ontem para falar como você vai ficar rico no mercado de cripto, esse tipo de coisa. Não. O que eu estou querendo mostrar aqui é a ciência econômica, tá? E pela ciência econômica, pela microeconomia, a rigor, lucro é apenas o que uma firma tem depois de fechar o caixa, né? Vamos dizer assim. De passar régua, né? Como diria quando eu era mais jovem, se dizia isso, né? Passar régua. Muito bem. Uma pessoa, então, não pode oferir lucros no mercado financeiro? A gente pode falar, né? Nós podemos falar, porque também nós não somos chatos, certo? Se você está numa festa, passou da meia-noite, o seu amigo chega e fala, eu vou embora, que amanhã eu trabalho. Não seja o cara que fala, não, amanhã não, hoje, né? Porque já passou da meia-noite. Não seja esse cara. Não seja esse cara. Tá? Mas aqui, para estudar o mercado financeiro e a natureza dos juros, aqui no Rascunhos Econômicos tratamos economia como ciência, eu vou fazer essa diferenciação porque é importante para você organizar as ideias. Por quê? Porque se você quer colocar o seu rico dinheirinho, né, uma economia da vida inteira, né, às vezes, ou a vida inteira economizando, como eu disse em vários vídeos, a decisão de poupar ou não é uma decisão neutra, não é no sentido que é sua obrigação. Você está postergando o consumo. Léo, o que é postergar consumo? É reduzir a sua capacidade de compra hoje a fim, né, a capacidade de compra hoje, a fim que você tenha mais no futuro. Essa é a decisão isso é a decisão do investimento, né? E isso e você abrir mão da sua capacidade de compra para poupar, né, fazer savings, é a decisão da poupança. Léo, poupança não é um bom investimento. Não, poupança eu estou falando poupança do ponto de vista econômico. Poupança do ponto de vista... em economia nós temos, eu já falei 1 milhão de vezes, eu falo uma vez mais, porque não é sempre que são as mesmas pessoas assistindo, né? Então eu peço paciência, quem me acompanha. Né? Supply é poupança. Supply não, perdão. Supply é oferta. Savings é poupança. Investment é investimento. Tá? Investimento, você quer ter mais do que você poupou no futuro. Savings, você quer manter o poder de compra.
tá? Beleza, já tratei longamente sobre isso, eu não vou tratar mais. Nós já estamos fechando o vocabulário, tá? Mais uma vez, esse vídeo não é um vídeo sobre investimentos, tá? A minha intenção nesse vídeo não é que você tome decisão de investir ou não, renda fixa, não. Eu vou tratar o nome de um ativo ou outro ali, de forma bem neutra, não é nem ativo, né? Uma concepção, para vocês entenderem como é que funciona o mercado financeiro e os juros, tá? E aqui eu peço, se vocês gostam do meu canal, curtam. Se vocês não gostam também, faz o seguinte, já curte e já se inscreve. Se ao decorrer desse vídeo você passar a me odiar, o que não é muito difícil, você tira a inscrição e dá o dislike, certo? Considere se tornar-se membro, porque vocês vejam que eu cito muitos conceitos microeconômicos e macroeconômicos, até no limite também. No limite não, né? Mas aqui eu vou tratar mais de microeconomia, mas tem que ter alguns conceitos macroeconômicos. Já temos um curso. O curso de macroeconomia está no início, o curso de microeconomia também, mas já tem mais aulas. Meu amigo Renato, vocês perguntam quem é Renato? Renato é um amigo meu, ele é meu colega, e ele faz os cursos ele faz os vídeos para membros, e ali já tem a playlist de microeconomia, já tem a playlist de macroeconomia, que eu acho que ele vai postar o segundo vídeo essa semana, e há outros conteúdos exclusivos para membros, principalmente lives gravadas. Lives que foram lives e agora estão gravadas apenas para membros, a maioria delas. Tá? Se estiver disponível, o botão valeu demais, que é uma espécie de superchat para vídeos gravados, apertem aí. E o hype para aumentar o alcance do canal, se estiver disponível aí também. Tá? Pessoal, nesse vídeo eu vou utilizar 2 livros, basicamente. Tá? Os conceitos de 3 livros. Tá? Para falar da natureza dos juros, eu vou utilizar 2 livros. O Preço do Tempo, A Verdadeira História dos Juros, de Edward Chancellor. Tá? É um livro meio crônica, é uma coisa... É bacana, é bom para você ter... É uma história econômica, tá? É bem legal. Esse livro é bacana de ler. Eu não digo que ele está totalmente certo, porque eu não conferi as fontes, nada, mas é uma crônica bacana. É um livro bom, vocês procurem. Inclusive, eu estou deixando o link na descrição da Amazon, né? O canal, nós somos afiliados da Amazon. Vocês comprando por esse link, vocês nos dão uma comissão, o que ajuda na manutenção do canal. Tá? Se vocês quiserem procurar os livros aqui citados em outras fontes, sinta-se à vontade. Mas O Preço do Tempo, A Verdadeira História dos Juros, de Edward Chancellor, é muito bom, é uma crônica. Dê uma olhada nesse livro, utilizando o link da Amazon, vocês nos dão uma pequena comissão. Vocês comprando pelo link da Amazon, vocês nos dão uma pequena comissão. O link está aí na descrição. Caso contrário, vocês podem procurar aí em outro lugar, mas leiam o livro, tá? E também eu vou utilizar o livro de André Lara Rezende, um dos pais do real, hein? Juros, Moeda e Ortodoxia, Teorias Monetárias e Controvérsias Políticas. Tá, o link também tá na descrição, mesmo esquema. Você comprando pelo link, você nos dá uma comissão que ajuda a manutenção do canal. E, olha, pessoal, para quem gosta de mercado financeiro, para quem quer, eu quero ser investidor. Eu quero ganhar dinheiro e o caramba. Beleza, gente, tem um livro muito bom. É um livro muito bom mesmo, agora sem tirar sarro. O mercado da renda fixa no Brasil, conceitos, precificação e risco. José Monteiro Varanda Neto, José Carlos de Souza Santos e Eduardo Morato Melo, tá? O link tá aí na descrição. É um livro bem técnico, tá? Mas o preço também é um pouco salgado, mas dê uma olhada aí na descrição. Vocês podem procurar por outras fontes também, mas na descrição, pelo link, vocês dão uma comissão, vocês comprando por esse link, uma comissão da compra vem pro canal e nós vamos usar para ajudar a manter o projeto de pé, tá? O projeto dos Rascunhos Econômicos. Mas dê uma olhada nesse livro, tá, pessoal? Esse livro, vocês sempre enchem o saco e falam, Léo, nos ensine a investir. Eu não faço isso, mas esse livro é muito bom, feito por financistas e economistas. Dê uma olhada nesse livro aí, é muito bom, tá, gente? Uma vez eu até tirei sarro, né? Um cara falou assim, não, é bom esses cursos de... Eu estou fazendo um curso de renda fixa. Eu falei, caramba, você precisa de um curso para renda fixa. Mas tudo bem, se a pessoa precisa, mesmo precisa. Mas esse livro é melhor... Esse livro é uma boa opção a cursos, certo? Eu não vou falar mal dos outros. Muito bem, vamos lá, gente. A natureza dos juros, tá? Você sabe o que é juros? Quando eu digo que é muito difícil que você tenha lucro no mercado financeiro, quando eu digo que isso é muito difícil, você pode achar que eu estou dizendo não, porque você pode fazer um investimento errado? Não, porque lucro, né, por microeconomia, lucro é o que lhe sobra depois da receita pelo custo, né? O lucro é o que lhe sobra do quê? Depois de tudo que você vendeu, quantidade vendida, né, pelo preço, menos o custo. Quem é meu aluno de microeconomia já tá careca de saber isso aí, tá? Muito bem. Isso é lucro. Quem pode ter lucro no mercado financeiro? Pelo termo microeconômico da palavra. Bancos, corretoras, financeiras,
O Banco Central também, o Banco Central ganha na tesouraria, né? Ele pode ganhar na tesouraria, nas operações que ele faz, porque a função é regulatória, mas se ele faz um swap cambial e no final ele teve lucro, ele é a ponta que recebeu, né? Nessa opção. Ele teve lucro. Ele teve lucro porque esse é um lucro financeiro, tá? Porque o Banco Central é uma autarquia, mas ele trabalha como um banco, como uma empresa, então ele tem demonstrativos de resultado. Tudo. Muito bem. Quando você é um rico investidor, né, que nunca fez um investimento, mas um rico investidor, né, investidor, né, você é um rico investidor, como você pode acessar o mercado financeiro? Primeiro de tudo, para você ser um rico investidor, primeira coisa de tudo, você tem que fazer savings, você tem que ter poupança. Ou seja, o que você consome tem que ser menor do que o que você ganha de renda. Né? Então, renda menos consumo tem que ser maior que zero. Sendo maior que zero, você tem um negócio chamado savings, né? Porque poupança, né, savings, é igual a renda menos consumo. Quando a renda é maior que o consumo, lhe sobra um dinheirinho. Com esse dinheirinho, você pode tomar duas decisões, né? Quando você tem savings, quando você tem poupança. Você pode tomar duas decisões. Ou eu vou deixar isso aqui como uma reserva, ou eu vou fazer um negócio chamado investimento. É invertir capital para fazer investimento, né? Por que invertir? Porque você está transformando pecúnio, né, reserva de valor, dinheiro em capital financeiro, tá? Muito bem. Quando você resolve fazer um investimento, você quer que o dinheiro que você poupou no futuro seja maior, né? Você tenha mais. E aqui você quer que o dinheiro que você poupou hoje seja igual ou mais ou menos igual no futuro. Você faz savings porque você acha que você vai manter numericamente igual o mesmo valor do que você deixou de consumir agora, para que você possa consumir não a mesma quantidade, mas a mesma utilidade. Já tratei muito disso aqui também, e vocês podem ver os outros vídeos, tá? E no investimento você quer ter um aumento, né? O risco da poupança, não da poupança, investimento, caderneta de poupança, não. O risco de savings, de guardar dinheiro, é você perder o poder de compra. Tá? Você guardar dinheiro, você fazer uma reserva, o risco é você perder o poder de compra. Né? Além dos riscos associados de você perder o dinheiro, seja por um roubo, seja por um acidente, algo que faça você perder. Como que eu perco num acidente? Você perde num acidente se você deixou o dinheiro debaixo do colchão, né? E a casa inundou, ou a criança de 5 anos achou que aquilo ali era bom para pintar com tinta guache, esse tipo de coisa, certo? E o investimento, o risco é a perda de capital. Além de não... O risco do investimento são três. O risco de você não recuperar o poder de compra, o risco de você recuperar o poder de compra, mas haver investimentos melhores, né? Então é o risco de oportunidade, e o risco de perda de capital. Além de você não recuperar o poder de compra, você tinha um poder de compra. Poder de compra 1. Né? Você colocou uma quantidade de dinheiro que era equivalente ao poder de compra 1. Passou 10 anos e hoje você tem um poder de compra 1,5. Tá? Mas pode ter passado 10 anos e agora seu poder de compra é 0,75. Você perdeu o poder de compra com aquele dinheiro. Você pode ter perdido porque você perdeu o capital, você pode ter perdido porque mesmo com o aumento nominal do capital, né, era 100, virou 120, mas 120 hoje não compra o que 100 comprava, por exemplo. Então você também tem o risco de o investimento não dar o retorno real, você tem o risco do investimento perder nominalmente e você tem o risco do investimento acabar. Né? Se você abre uma barraquinha de cachorro-quente, se você dá o dinheiro para uma empresa, a empresa quebra, esse tipo de coisa. São os riscos, tá? O que é o mercado financeiro? O mercado financeiro é onde se negocia bens financeiros. Nossa, Léo, que novidade, né? Bem, as pessoas não pensam nisso. Existem empresas, existem duas pontas. Existe a pessoa que, quando ela faz o orçamento doméstico dela, a quantidade de coisa que ela quer comprar, ou que ela precisa comprar, ou que ela precisa gastar, é maior do que a renda. Então ela tem déficit financeiro. Isso pode ser uma pessoa, isso pode ser uma empresa, né? Comprar ou gastar, né? Vamos por aqui, gastar. Né? Quando os gastos estão maiores que a renda, você tem déficit. Quando os gastos
são menores do que a renda, você tem superávit. Quem faz superávit tem poupança. Quem faz déficit tem dívida. Mas eu tô devendo dinheiro, mas eu não vou no banco, mas você está devendo dinheiro para alguém. Né? Porque se não fechou a conta, ou você parou de consumir, você fez um shutdown, né? Você não consome mais, você está em austeridade fiscal, certo? Ou você simplesmente não consegue e precisa de dinheiro emprestado, pede para parentes, tal, deixa fiado. Bem, a pessoa que tem dinheiro pode emprestar para a pessoa que não tem. Só que a pessoa que não tem, que tem dinheiro, você pode falar, Léo, usura é pecado. A pessoa que não tem dinheiro, ela pode emprestar para a pessoa que. A pessoa que tem dinheiro pode emprestar para a pessoa que não tem, de graça. E ela devolve. Sim. Mas, se essa daqui devolver para essa aqui, né, a deficitária, devolver o dinheiro para a superavitária, né, foi emprestado 100. Se no final de um ano ela devolver 100, este 100 não vale mais o 100 do início do ano. Com uma inflação de 5%, na verdade, essa pessoa superavitária deu realmente 5 de graça. Por quê? Porque agora esses 100 valem 95 que foram dados no começo do ano. Inflação, pode ser. Mas também a inflação da pessoa. Olha, eu estou abrindo mão de consumo. Eu estou deixando de comprar uma coisa que eu queria para te ajudar. Então você tem que me devolver mais, tal. Isso aqui corre muito risco, né? Da pessoa que tem dinheiro doar para a pessoa que não tem dinheiro. Por quê? Porque não tem o risco aqui de eu só emprestar dinheiro, não apenas da pessoa me pagar menos. Tem o risco da pessoa não me pagar. E aí o que ocorre? Foi inventado uma coisa chamada banca. O banco, faz a intermediação entre superavitários financeiros e deficitários financeiros. E aqui os deficitários não é só do ponto de vista ruim, tá? Uma empresa deficitária é uma empresa que está fazendo um grande investimento. As maiores empresas de tecnologia, elas são deficitárias até hoje. Elas demandam capital. Mas você pode ser deficitário também, porque você não para de gastar. Pode ser também. O superavitário, ele pega e deixa, em vez dele emprestar diretamente, ele deixa 100 reais no banco. O banco, ele não vai deixar de graça. O banco pega e fala o seguinte, olha, me deixa esses 100 reais que eu te dou 10%. Eu te devolvo 10% depois de um ano. Então o banco vai devolver para o superavitário, depois de um ano, 110. O banco emprestando ou não. O superavitário está nem aí para isso. Mas por que o superavitário pode cobrar essa diferença? E qual é o nome dessa diferença? O nome dessa diferença é juros. Léo, sempre, né? Não. Às vezes a diferença se chama ágio. Mas nesse caso é juros. Por quê? Porque isso aqui é capital financeiro. O rendimento do capital financeiro se chama juros, não se chama lucro. Lucro é o rendimento de uma empresa. Então, no mercado financeiro, uma pessoa, quando a pessoa empresta dinheiro à poupança, né? A poupança também, mas dinheiro que ela está poupando, aqui nós estamos falando de savings, né? Não estamos falando ainda de investimentos, tá? Quando ela empresta um dinheiro para o banco, no Brasil normalmente é CDB, mas esse vídeo eu não estou tratando de investimento no sentido de se é bom ou não você fazer isso, só estou explicando como é que funciona, tá? Quando ela faz isso, ela está ganhando juros. Aí existe juros pré-fixado, pós-fixado, existem contratos. No Brasil, normalmente é CDI. Tá? CDI e uma porcentagem. Vamos colocar em 10%? Eu não estou falando de hoje, eu não estou falando de amanhã, eu estou falando para vocês entenderem. Hoje a Selic está em 15%, CDI 120%, deve estar 16 alguma coisa. Mas não importa. Vamos falar aqui, e sempre verifiquem, tá? Mas vamos falar aqui 10% de juros base da economia. Tá? Juros base. Vamos falar que o juros base está 10%. Exemplo. Léo, por que você fala tanto? Porque você é inteligente, mas tem gente que assiste que não é. Muito bem. Os juros, então, por que a pessoa tem o direito de cobrar juros? Porque a lei diz, não, eu não me importo com a lei nesse sentido. Eu quero saber o seguinte, qual é o fundamento lógico de que toda uma economia funciona e tão poucas pessoas se revoltam? Porque é o seguinte, esta pessoa que tem superávit, né, o que vamos chamar agora de poupador, o poupador poupou. O que significa? Ele postergou o consumo.
esse dinheiro ele ganhou, partindo do princípio que esse dinheiro é honesto. Muito bem. E se ele esperar, né, gastar dinheiro hoje, normalmente traz mais utilidade do que amanhã. Tá? É melhor hoje do que amanhã, segundo a microeconomia. Não, não concordo. Tanto é que você ganha juros, Fabrício. Porque você está abrindo mão de consumo. Tá? Muito bem. Então, e a poupança é que eu quero ter ao menos a mesma coisa que eu deixei de gastar. Poupança é isso. Né? É fazer poupança, né? Guardar dinheiro, reservar valor, entesourar-se. É fazer um tesouro, certo? Bem. Eu quero guardar esse dinheiro e a inflação, eu acho que 10% tá bom, porque a inflação deve estar 5%, tá bom. E a inflação é heterogênea, significa que alguns itens sobem mais que a inflação, outros itens sobem menos que a inflação, mesmo que a cesta, mesmo que você consuma exatamente o que está no IPCA. Tá? Muito bem, já fiz vídeo também tratando o que é inflação. Tá? Não é o aumento da base monetária. Muito bem. Aí você tem um problema que é o seguinte, eu quero um prêmio de eu deixar esse dinheiro parado. O nome desse prêmio se chama juros. O juros é o pagamento pelo tempo, que é no livro do que eu deixei aí na descrição, né? Que eu deixei o link na descrição, do Edward Chancellor. O Preço do Tempo, a verdadeira história dos juros, certo? Isso é o tempo. Léo, mas veja, durante muito tempo isso foi chamado de usura. Né? Mas é um pouco diferente, né? Eu acredito que não se pode chamar o juros moderno de usura. Então, nós não podemos falar tanto da imoralidade do juros moderno, que eu acredito que não seja imoral em si, porque você tem hoje uma coisa chamada moeda fiduciária e você tem outra coisa, você tem metas de inflação. A economia global é feita, a economia é feita hoje, globalmente, para que o dinheiro perca valor justamente para evitar o entesouramento. Tá? Muito bem. E não é pelo aumento da base monetária que se faz isso, tá? Muito bem. Então, quando você deixa o dinheiro no banco, você deixou 100 e você vai receber 110 de volta, você está fazendo uma poupança. Você está fazendo uma reserva de valor. Ah, Léo, mas essa poupança me dá mais dinheiro do que o meu investimento, do que se eu for investir. For comprar ação, não importa. Você pode ter aumento de capital reservando valor, se entesourando. Você pode, mas esse não é o objetivo do instrumento financeiro. Não importa se esse é o seu objetivo, mas o instrumento financeiro, Léo, por que instrumento financeiro? É um instrumento, é a tecnologia, é um instrumento, é a ferramenta que você está utilizando para as suas finanças. Finanças é a boa gestão dos seus recursos. Um instrumento financeiro da poupança, do CDB, da renda fixa em geral, o instrumento financeiro é savings. É guardar dinheiro. Não é enriquecer. Não é gerar mais dinheiro. É apenas guardar. É essa a proposta. Mas ele pode ter sim aumento de capital. Ele pode. Ele pode ter. Não, mas sempre tem, porque tem até imposto de renda sobre. Mas o imposto de renda no Brasil é cobrado sobre o valor nominal, né? Ele deveria ser sobre o valor inflacionado, mas não somos nós que vamos mudar o mundo. Leis são feitas por advogados, não por economistas. Muito bem. E do lado deficitário? Essa pessoa vai pagar um prêmio. Ela vai pagar. Ela vai pagar uma prenda, na verdade, né? Ela vai pagar o custo de adiantar liquidez. Por quê? Porque ela precisa de liquidez hoje. Léo, ela não precisa, ela só quer gastar. Ela precisa porque é um ser humano. O ser humano decidiu o que quer, contanto que não seja ilegal, ele pode fazer. Certo? Vamos respeitar as outras pessoas. Chega com esse negócio, ela é inconsequente. Meu amigo, o negócio é o seguinte: uma pessoa que toma um empréstimo e depois, se ela quebrou, deu um monte de confusão, o problema é dela. Ah, não, mas ela vai vir me encher o saco. E se ela vier te encher o saco? Você fale, olha, não posso te ajudar porque eu acho que você fez coisa errada. É mais bonito do que você ficar dando lição de moral. Né? Não dê lição de moral em adultos. Sabe, não se dá bronca em adulto. A melhor forma de tentar resolver o comportamento de um adulto é apenas se isolando. Não dê bronca em adultos. Né? Você dá bronca em crianças. Até os 16, que também não dá mais. Tá? Muito bem. Se a pessoa adianta a liquidez, ela quer liquidez hoje, então ela pega esse 100 e vai devolver 120. Tá? 20%. Ela devolve 120 no decorrer de um ano. 12 parcelas de 100, não importa.
Não, 12 parcelas de 10, né? Ela vai devolver, ou no final de um ano corrido ela tem que dar de uma vez, não importa. Ela vai devolver 120 no final de um ano. Muito bem. Mas, Léo, se ela vai devolver 120 e o poupador, né, vai receber 110, para quem fica 10? Fica para o banco. Isso aqui que o banco ganhou, esses 10, né? Por que 10? Porque eram 100 que pertenciam ao poupador que chamaremos de Pedrinho. Né? E a dona Maria, aqui, é a quem está tomando dinheiro emprestado. O banco pegou 100 do Pedrinho e emprestou para a dona Maria. Olha, o Pedrinho e a dona Maria não se conhecem. Tá? Ele pegou 100 e emprestou para a dona Maria. A dona Maria está devolvendo 120 para o banco. E o banco tem que devolver 110 para o Pedrinho. Essa diferença, né, é 10 e ela pertence ao banco. O que Dona Maria está pagando? Dona Maria está pagando 100 de principal mais 20 de juros. O que Pedrinho está recebendo? Pedrinho está recebendo 100 do principal, que a gente pode chamar de capital inicial, né? Mais 20, mais 10 de juros. O total se chama montante. Esse aqui, o total, se chama dívida. Né? O valor da dívida. O valor da dívida dela é 120. 100 de principal mais 20 de juros. Aqui se chama montante. 100 de capital, 10 de juros. Beleza? E esses 10 que sobrou? Que a dona Maria pagou a mais? Isso aqui se chama lucro. Lucro o quê? Lucro financeiro. Ou lucro tesouraria. Lucro financeiro. Léo, quem teve lucro aqui? Quem teve prejuízo? A princípio, ninguém teve prejuízo nessa operação. O sistema financeiro é em teoria, é um sistema muito importante. O mercado financeiro é muito importante porque ele é capaz de gerar riquezas para todos da cadeia. Por quê? Porque se Dona Maria pegou o dinheiro para investir, tomou uma dívida para se alavancar, porque ela precisava desse 100 para comprar um computador, né? Não vamos fazer estereótipo, computador para lançar um canal no YouTube, e agora ela está ganhando dinheiro mensalmente pelos programas do YouTube. Ela está tendo um lucro. Sim, o lucro do quê? Das atividades da economia real dela. Ah, Léo, mas o YouTube é virtual. Mas é economia, né? A economia real é tudo aquilo que a economia não é financeira. Tá? Ela está tendo um lucro e ela precisou desse dinheiro e ela, muito contente, ela paga esses 20 a mais. Porque com esses 100 ela fez 400 no ano. E ela está devolvendo 20 a mais. Né? Ela está devolvendo 100 mais os 20 de juros. E o valor da dívida total, 120. O seu Pedrinho, muito contente, porque ele não tinha o que fazer com aquele dinheiro, ele não quer aumentar a renda dele de outras formas, ele deixou aquele dinheiro no banco, ele nem vai usar, e ele ganhou 10% no ano. Ótimo para o seu Pedrinho. E o banco muito contente, porque isso aqui se chama spread, lucro financeiro através do spread bancário. Nem todo lucro financeiro é spread bancário, mas spread bancário é uma forma de se alcançar o lucro financeiro. Porque lucro, como eu disse para vocês, lucro é igual a receita menos custos. Nem todo o dinheiro do spread é lucro. Por quê? Porque aqui no spread, que é a margem de lucro, né, que é a diferença entre receita. A margem de lucro, margem de lucro já é, né, mas se usa no comércio dessa forma, mas onde você teoricamente pode tirar o lucro, você tem que pegar receita, né, que é o que você está ganhando, que é aqui. Na verdade, qual a receita do banco? A receita do banco foi 120. Isso é a receita. Você tem que tirar o custo. Que custo? O custo do dinheiro que ele vai devolver pro Pedrinho. Então é 110. Só que você tem outros custos, que aí você tem que colocar o custo do aluguel do banco, o custo de pagar a rede do aplicativo, pagar tudo, tá? E vai sobrar um negócio. Normalmente, para um banco, sobra 3, 4%. Normalmente. No mundo. No Brasil, eu não sei, nem quero falar do Brasil, porque a maioria são empresas em bolsa, então não quero falar sobre isso. Tá? Muito bem. Entenderam como funciona o sistema bancário? Tá? Então, vocês entenderam o seguinte, que a Dona Maria é deficitária. Deficitária do quê? Ela não tem poupança. Ela não tendo poupança, ela quis investir. Investir onde? Na economia real? Através do YouTube ou qualquer outro tipo de forma. Tá? Ou ela fez uma operação extremamente arriscada. Ela pegou dinheiro emprestado no banco para comprar criptomoedas, para comprar ações,
para comprar ouro, porque ela viu que os juros era 20% ao ano e ela achou que uma ação, né, ou ela achou que uma cripto, ou ela achou que um imóvel valeria mais de 20% em um ano e ela poderia ter, assim, um lucro. Mas se ela compra um imóvel, né, se ela compra um imóvel hoje e vende amanhã, né, se ela pagou 1 no imóvel, né, e depois ela compra por 1, e depois ela vende por 2, vamos por 3, né, ela vende por 3, ela está tendo um lucro, que aqui se chama de ganho de capital. Mas o nome disso aqui é lucro porque, mas ela não tem empresa, ela só está comprando e vendendo, sim. Mas do ponto de vista econômico, ela está sendo uma coisa chamada especulador de terras, né? Ela está comprando e vendendo terras. Ela é um comerciante de terras, né? Nesse caso de apartamentos, ou de casas, ou de sítios, não importa. Ou ela está comprando e vendendo carros, ou ela está comprando e vendendo aparelhos do Paraguai, esse tipo de coisa. Ela está operando como uma comerciante. Isso aqui é lucro. Tá? Se eu compro cripto, eu comprei o Bitcoin, estava $50 mil, né? Agora está $100 mil. Eu tive 50 mil de ágio. Isso não é lucro, isso é ágio. Léo, como assim? O nome disso aqui é ágio. Quando você compra algo para valorizar, você tem um negócio chamado ágio. Mas nos imóveis não se enquadra, contanto que você não esteja fazendo de forma especulativa. Se você compra uma série de casas e deixa lá, porque você sabe que vai valorizar, isso você está esperando um ganho de capital ao longo do tempo. Tá? Mas no imóvel é muito tempo. Tá? E os imóveis têm outras fontes de renda. Então, você pode até chamar de ágio, mas o certo é você falar que é lucro imobiliário. Carros, teve uma época no Brasil, e durante a emergência sanitária foi assim também, que os carros começaram a valorizar. Carro velho, carro de 4, 5 anos de uso, valia 20 no mês seguinte estava valendo 25. Então tinha gente que comprava porque esperava que no mês seguinte ele ia valorizar. O nome disso aí é ágio. Isso se chama ágio. Tá? Porque você está comprando uma coisa que não é que você está reservando valor. Você está fazendo arbitragem intertemporal. Você sabe que daqui a um tempo curto ele vai valorizar e você vai vender. Tá? O Bitcoin e outras criptomoedas que valorizam, você está fazendo reserva de valor, mas quando você vende, você fez um ágio. Por quê? Porque ágio é o nome que se dá para a mercadoria, para a valorização da mercadoria em si. Tá? Imóveis é um pouco mais complicado, até porque os imóveis você tem que pôr um trabalho também. Tem gente que vive com o setor imobiliário. E se você tem uma agência de automóveis, e o nome disso aí é lucro, porque é a sua empresa. Tá? Se você tem uma corretora de Bitcoin, o nome disso aí é lucro, porque você tem uma empresa. Se você tem uma corretora de ouro, né? Eu acho que no Brasil é monopólio de um lugar só, mas enfim. Mas em qualquer lugar do mundo, se você tivesse uma mina de ouro, uma corretora de ouro, ou se você tivesse uma casa de câmbio, né? No Brasil pode, mas eu não sei qual é a regulamentação. O nome disso aqui é ágio. Você ganha o seu lucro se você tem a empresa, porque a empresa é um empreendimento para explorar uma atividade econômica que tem ágio na compra e venda, né? Que as coisas têm diferença de preço entre o comprador e o vendedor. O nome disso aqui é ágio. Tá? E ações, você tem o ganho de capital, não é ágio. Quando a ação da empresa valoriza, né, você tem ganho de capital. Quando ela desvaloriza, você tem perda de capital. Tá? E a ação ela tem outra coisa, você pode ter o dividendo. Porque você vira parte da empresa. Fundo imobiliário é a mesma coisa, cotas de fundos de multimercado, qualquer outro tipo de também é dividendos, tá? Você pode ter no mercado de capitais, por que mercado de capitais? Porque você não está vendendo mais bens financeiros apenas, você está vendendo bens de capital. Alguns, é que bens de capital, né, são máquinas e equipamentos, mas bens que são análogos a capital. Ações, opções e derivativos. Mas enfim, você está vendendo coisas que não são estéreis. Você está vendendo negócios, você está vendendo capital. Tá? Comprando e vendendo capital. Eles dão dividendos. Dividendos é a renda, né, do capital. Do capital empresa. Isso é dividendo. Né, que é a divisão do patrimônio líquido que sobrou dos sócios. Tá? Isso é dividendo. Então, quando você investe, ou você, para investir, ou você vai ter
ágil, ou você vai ter lucro, ou você vai ter dividendo com ganho de capital, às vezes, né? O ganho de capital pode vir ou não. Veja, você pode ter o ganho de capital em si, né, que é você ter mais capital no financeiro no começo do que no final do que no começo, ele vem pelo ágio, ele vem pelo lucro. Mas o ato de você ter ganho de capital apenas pela valorização de um capital financeiro que você tem é das ações dos fundos imobiliários e de cotas também, de empresas particulares, por que não? De empresas sociedade limitada, né, sem ser anônima, ou anônima de capital fechado, isso é ganho de capital. Tá? Mas você vai falar, Léo, você já disse sobre isso 1 milhão de vezes. Eu resolvi fazer um vídeo mais sério falando tudo isso. E agora eu gostaria de você que chegou até aqui colocar aí nos comentários que o melhor é o final, tá? Porque agora eu vou realmente falar o porquê eu vim fazer esse vídeo. Porque ocorre que é o seguinte, por que é importante você saber a nomenclatura para o bem do seu rico dinheirinho? Veja, juros, né? O pessoal fala juros compostos, né? O poder dos juros compostos, né? Isso aqui tá tão errado. Sabe por quê? Porque, na verdade, o que significa juros compostos? Os juros compostos significa que o pagamento é feito mensalmente. Quando você tem montante é igual a capital mais... Montante é igual a capital que multiplica, né? Que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo, né? Muito bem. O que é juros sobre juros? Significa o seguinte, que, veja, o juros sobre juros não se aplica a fundos imobiliários. Né? O fundo imobiliário, que se ele estiver pagando 1% ao mês, se ele te dá o dinheiro, né, correspondente a esse 1%, se ele está te pagando R$10, a não ser que você compre outra cota, né, aqui é fundo imobiliário, né, e aqui não é uma dica de investimento, só estou exemplificando o ativo, a não ser que ele te dê outra cota, ou você compre outra cota, e a cota seja o preço, esteja no preço do que você está ganhando de dividendos, ou de você estar ganhando na parte do aluguel, né, dos imóveis, né, que nós podemos chamar de dividendo, a não ser que você consiga comprar outra cota, esses R$10 não entram nessa conta. Os juros do fundo imobiliário é um juros simples, a rigor. A não ser que você compre outra cota. Porque aí você está aumentando o volume. Porque se 1% é 1% sobre o quê? O rendimento ao ano do fundo imobiliário é o seu capital, né, o quanto você tem em cotas, né, o seu capital, vezes o quanto ele rende ao ano. Né? Vamos pôr que ele rende 12% ao ano. Não, mas você não pode falar que ele rende 12% ao ano. Eu posso, porque é simples. A não ser que você aumente o seu capital durante esse ano. E também os juros, ele não aqui não é um juros, porque é um rendimento. Porque ele está rendendo junto aos aluguéis. E aí ele distribui. Às vezes ele não distribui, às vezes tem um acidente. Então, uma coisa, eu já tratei, acidente de percurso, né? Já tratei muito sobre fundo imobiliário, um vídeo só sobre isso. A não ser que você compre as cotas, você não pode falar que são juros compostos. Só que, num CDB, num título tesouro, uma dívida que você faça junto ao banco, esse tipo de coisa. O que, no banco, quando você toma uma dívida e ele calcula por isso aqui, às vezes é tabela, né? Tabela price, esse tipo de coisa. E às vezes é realmente juros compostos, tá? Na verdade, essa dívida não é bem juros. É juros, né? Mas quando ele cobra juros sobre juros, o banco na dívida, é porque ele está trazendo ao valor presente. Todo mês ele atualiza o seu débito para o valor presente. E o acordo é trazer para o valor presente em referência a uma taxa de juros. A rigor, contratos que usem esta fórmula são contratos com correção monetária. No sentido econômico da palavra. Até porque, veja, até porque no Brasil, né, nas ações de execução, essas coisas, você tem que pagar, você é executado, você tem que pagar a dívida e tal. O judiciário estabelece juros e correção monetária. No mundo inteiro, praticamente.
quando você tem que recompor o valor de uma dívida, se aplica os juros. Por quê? Porque os juros já tem o comprometimento de fazer a correção. No Brasil não, se coloca correção monetária. Por quê? Porque vem desde a época da ditadura militar, e até um pouco antes, desde a lei de usura, de que os juros não podia ser muito alto, não podia ser mais de 12%. Então se aplicou o entendimento de você colocar os juros mais a correção monetária. Né? Então era um jeito do juros ser apenas o juros real. Né? Mas depois o Brasil se derrubou, você continua tendo juros, os juros em si já tem uma participação real, e você ainda coloca correção monetária. Tá? Mas isso não importa. Por isso nós temos as maiores taxas de juros do mundo nos títulos públicos também. Porque como é que você vai tirar? O investidor, né, o rentista, eles... Por que rentista? Porque ele vive de renda. Né? Lavador, quem vive lavando carros é lavador. Quem vive sendo frentista de posto de gasolina é frentista. Quem vive professando aulas é professor. Então quem vive, né, de renda é rentista. E quem vive de investimento é investidor. E quem vive de ágil é... Muito bem. E quem vive de criptomoeda é criptomineteiro, certo? Muito bem. Então, quando você tem nos juros, para você entender, para você fazer sua decisão de você tomar um empréstimo, você tomar sua decisão de você dar empréstimo na forma de um título, ou uma debenture, ou o que quer que seja, ou para o seu primo, não dê empréstimo para amigos, não dê empréstimo para parentes. Se você tem condição de ajudar, ajude. Mas não espere nada em troca. Léo, mas eu não posso dar 5 mil. Então fala, eu não tenho como tirar 5 mil reais da minha família para dar para sua. Não importa se você vai me pagar uns juros ou não. Eu não tenho condição. Mas, se você quiser 500 reais e pedir 500 reais para outra pessoa, 500 reais eu consigo. Ou 50 reais. Mas não me empreste. Porque, primeiro, que você não é instituição financeira para emprestar. Segundo, que você vai gerar problemas sociais. Tá bom? Muito bem. Léo, é crime? Não, não é. É uma dica. Tá? E se a pessoa pedir ajuda, ajude o quanto você pode. E não dê bronca em ninguém. Eu tô dando bronca agora, mas não dá bronca em ninguém. É. As pessoas que pedem ajuda estão se humilhando. Não as humilhe mais. Tá? Muito bem. Aqui, do problema do... Isso aqui é renda fixa. Por que fixa? Porque você não tem, a princípio, a perda, você não tem o risco de capital. Então, se você não tem o risco de perder o capital, isso aqui se chama entesourar. Você tem um tesouro que você está emprestando para que alguém use, mas a pessoa está comprometida a devolver. Ah, mas a pessoa pode não pagar, tanto o banco, né? O banco empresta e o banco pode ser que ele não recupere os ativos, mas aí outros 500. Ele ainda tem o direito creditício. Se você põe dinheiro numa empresa em forma de compra de ação e estava 10, agora está 5, como diriam os armênios, absos, né? Lamento. É parte do jogo, porque quando você investe, é quando você deixa o dinheiro, você põe um dinheiro, você transforma dinheiro, né, pecúnio, você transforma em capital. Se você mantém como ações, isso é capital financeiro, porque é um instrumento financeiro no mercado de capitais. Se você compra uma barraquinha de cachorro-quente, se você monta um canal no YouTube para fazer dinheiro, se você faz livros para ganhar dinheiro, não importa o que você faça, depende da sua profissão. Se você faz cirurgias plásticas, para que você está investindo. Né? Lamento que o seu instrumento de trabalho seja o mesmo instrumento do seu ser, mas a vida é assim, certo? Mas você está investindo, isso é investimento. Ninguém te garante que você vai retornar esse valor. Então, no investimento, você, teoricamente, não deve ganhar apenas a reposição do poder de compra, mas também você deve ganhar um negócio chamado risco. Por isso que, teoricamente, no investimento você tem que ter um lucro maior. Falei lucro de propósito. Você tem que ter um prêmio maior. Se você está investindo você está investindo, você abriu uma empresa, você montou alguma coisa, você tem que ter um lucro maior do que seria se você tivesse deixado na renda fixa. Entesourado. Ou na poupança, ou debaixo do colchão. Se você está comprando ações, você espera ter no final, um ganho de capital maior do que você teria se você comprasse. Se você comprasse aí renda fixa. Isso é o pagamento. Aí nós entramos no seguinte, aí é o livro do Lara Rezende. Por que o Brasil tem a capacidade de dar juros tão altos? Né? Por que o Brasil, os rentistas ganham tanto? É uma coisa estrutural, pelo tripé macroeconômico, desculpa, que é o seguinte, você tem que manter uma taxa de juros alta.
para manter o poder da moeda. Estruturalmente, porque o Brasil tem um negócio chamado indexação. Ninguém pode perder. E tem um problema fiscal, mas não é tanto quanto vocês pensam. O maior problema fiscal vem disso aqui, tá? Que já é um problema monetário em si. E aí você tem esse problema de que por que um agente econômico vai tomar a decisão de investir se ele tem um risco? E muitas vezes o prêmio não paga o risco. Sendo que na renda fixa, ele está emprestando para o Estado. Na maioria das vezes. Ou para bancos, mas os bancos também têm um fundo garantidor, na maioria das vezes também, dependendo o tipo de aplicação financeira que se faz. Né? Mas na maioria das vezes. Por que você vai correr esse risco? Ou quando você corre, você vai para empresas que já têm acesso ao mercado financeiro. Que são as blue chips, né, da bolsa. Elas já têm acesso ao mercado financeiro. O mercado financeiro é extremamente importante para o desenvolvimento de uma economia. O mercado financeiro é extremamente importante para o aumento da produtividade. O mercado financeiro é extremamente importante para a distribuição de riqueza. Léo, como assim é? É. Porque o problema não é a pessoa ter, o problema é aquela quantidade de riqueza estar apartada. Ela estar guardada. Esse é um problema econômico. Os juros, principalmente na economia que nós temos hoje, é uma forma de você empregar aquele dinheiro na economia sem que eu tenha risco. Se eu quiser participar do risco, né, o Pedrinho e a Maria, que eu fiz o exemplo, a Maria fala, olha, eu vou pegar o dinheiro junto ao banco, porque eu quero montar um canal do YouTube, e eu preciso comprar equipamentos e tal, eu preciso de 100, certo? Vou lá pegar 100, vou ter que devolver 120, sem problema. Seu Pedro, você tem 100, eu te devolvo 115 no final, ou até te devolvo 120. Seu Pedro fala, não, porque se não pagar, vai dar confusão. Não, dinheiro tá parado no banco, não. O banco fez análise de crédito, Dona Maria tinha direito, assim, né? Ela tinha capacidade, pegou o dinheiro. Dona Maria fez 400, 500, 600 mil com aquele 100 original do seu Pedro. O seu Pedro tem direito ao dinheiro da Dona Maria? Não. Por quê? Porque caso a Dona Maria fracassasse na empresa, Léo, que empresa? Empreendimento, né? Na enterprise dela, o risco era totalmente dela. Qual era o risco dela? Ficar com o nome sujo, perder a paz, bloqueio de conta bancária, execução que pode levar imóveis, carro, casa, paz, marido, tudo. E o seu Pedro, qual era o risco dele? Demorar 6 meses para o fundo garantidor devolver o dinheiro para ele, porque ele emprestou para o banco. Seu Pedro está errado? Não. Dona Maria está errada? Não. O banco está errado? Não. O mercado financeiro é extremamente importante. O problema é, pela taxa de juros brasileira, ou de uma economia X, quando ela é muito alta, pela necessidade de crédito ser maior do que a capacidade de poupança da população. Tem mais Donas Marias do que seu Pedro. Por quê? Porque o Brasil é um país pobre. Então, a maior parte das pessoas tem renda igual a consumo. Ou, pior, a maior parte das pessoas tem renda menor que consumo. A maior parte das pessoas tem déficits. E uma grande pessoa, que se chama Estado, tem déficits estruturais. Ele demanda muito dinheiro. Então o mercado financeiro no Brasil se especializou em dar liquidez ao Estado. Por que o mercado financeiro vai emprestar para a Dona Maria se ela pode emprestar para o Estado, que o risco, a rigor é zero? Me perguntaram, Léo, quando as pessoas falam que emprestar para o governo em dívida interna, né, você emprestar em reais, né, você emprestar em reais como título, não tem risco, né? Não tem risco por quê? Porque se o governo quebrar, né, ele é dono da impressora. Então ele dá um jeito e ele paga. Isso era verdade até 1995. Léo, como assim? Não, veja. O Estado brasileiro nunca vai dar déficit em moeda interna. Tá? Não vai dar. Não se preocupa. Nenhuma economia moderna vai dar déficit, vai dar calote em moeda interna. Isso não vai acontecer. Tá? Isso não vai acontecer. E se acontecer, a sua última preocupação é seu dinheiro no CDB. É seu dinheiro no título público. A sua última preocupação é seu dinheiro.
Porque para isso acontecer, se acontecesse, é porque o mundo acabou. Apocalipse zumbi, guerra nuclear, não importa. Mas, com o Estado ainda funcionando, isso nunca vai acontecer. Mas tem um problema. Não é tão fácil assim, meu querido cripto entusiasta, o Estado usar a impressora. Ah, mas tem operação de mercado aberto. É, mas não é tão fácil assim. Tem a lei de responsabilidade fiscal, tem um monte de coisa. Não é tão fácil assim. O que o Estado brasileiro faria caso não tivesse liquidez para pagar a dívida interna? Aumentaria os juros para tomar mais dinheiro, até um limite em que não conseguiria mais tomar emprestado. Mas isso é muito acima de 15% ao ano, tá, gente? Isso é quase 100%. Quando chegar perto de 100%, vocês começam a ter medo. Agora não tenho que ter medo. Por quê? Porque ele vai ligar a impressora. Ele só emite mais. É mais título, mais título, mais título. E quando ele começar a pegar com o FMI. Quando o risco começar a ficar insolúvel, ele pega junto a organismos internacionais que servem para isso. Tá? Então, tem risco? Teoricamente, não é. Não tem risco. Tá? Não tem risco. Do jeito que vocês falam, é realmente emprestar para um título soberano em moeda local é o investimento com. A aplicação financeira no investimento com o menor risco que tem. Sim. O risco é nulo, é praticamente zero. É um risco de que, mesmo se você não emprestar dinheiro, você vai sofrer muito. Então, se você emprestar dinheiro para o Estado. Então, praticamente não tem risco. Tá? Mas qual o problema? O fato de não ter risco não é pelo que vocês pensam de que o governo tem impressora. Não, não é isso. Não tem risco porque há uma série de locais, né, ou aumento de juros, ou plano econômico, ou uma série de coisas que ele pode ser feito antes desse risco. Tá? Não tenho medo desse ponto, certo? Isso, mas não é pela impressão. Tá? São outros mecanismos. Sai muito mais barato para o Estado pedir para o FMI, ou pedir até para um Estado, para outro país. Ou privatizar a empresa, transformar em título, trocar. Isso pode acontecer também. Por exemplo, Austrália. A Austrália tem a companhia mineradora do deserto australiano, vamos supor. E a Austrália está com um problema de dívida, vamos supor. A companhia mineradora do deserto australiano vale 1 trilhão de dólares australianos, isso é muito. Vale 50 bilhões de dólares australianos, né? 50 bi de dólar. Eu não sei como é que escreve, né? Audi. 50 bi de Audi, né? Ela vale 50 bi de Audi. Essa companhia, né, mineradora, Mining Australian Company. Ficou MAC, né? Horrível uma risada, mas tudo bem. Mining Australian Company. Né? Vale 50 bilhões de dólares, é uma estatal. E aí o governo australiano quebra. A Austrália quebra. E a Austrália tem uma dívida de 300 bi de Audis, né, de dólares australianos. No limite, o que a Austrália poderia fazer? Imprimir? Não. O que é muito mais inteligente da Austrália fazer. E a Austrália tem que pagar, vamos supor. Essa dívida está de vencimento aí, em média, ela tem que pagar 10% da dívida por ano, vamos supor. Né? Tá com um longo prazo. Então ela tem que pagar 30 bi esse ano e não tem caixa. Não tem dinheiro. E não sai empréstimo da FMI, não sai nada. O que ela faz? Ela pega e faz o seguinte, olha, a Mining Australian Company, vamos supor, essa empresa, X, vale 50 bi de dólares australianos. Eu sou o único acionista. Eu transformo em ações e eu te pago em ações. A maioria das pessoas vai aceitar. Quem não aceitar vai judicializar. Mas em teoria não foi default. Ele pagou com outro ativo. Tá? O Estado brasileiro tem 1 milhão de ativos. Então, não tem risco. Tá? Não tem risco. Agora, falando sério, eu gostaria muito de falar mal do governo brasileiro, mas não tem, e principalmente essa taxa de juros. O Brasil não tem risco de insolvência nenhum. Pelo menos nos próximos 30 anos. Não tem. Não tem. Tá? É isso aí, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus. Curtam e compartilhem.